seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Reunião de Equipe. Eu sou Ricardo Dias Savoldelli, médico fisiatra. Fala, galera, boa tarde. Meu nome é Ricardo Protetti, eu sou médico do esporte, profissional de educação física e neurologista. Bom, pessoal, aqui é o Luiz Felipe Paes. Eu sou fisioterapeuta e especializado em tratamento de coluna e lesões esportivas. Isso aí, aqui a gente discute temas ligados aí à reabilitação, performance, essa fase de transição. Então fica aí e aproveite. Bom, galera, no último vídeo a gente estava falando sobre ombro, né? A gente começou a tocar nesse assunto aí, nessa articulação bem importante. E a gente queria aprofundar um pouquinho, continuar falando de ombro, porque tem muita coisa para falar, mas a ideia é tentar ir passando cada vez mais conteúdo aqui para vocês. E a base, como a gente estava comentando, de todo o raciocínio, todo o tratamento é a avaliação. Uma avaliação bem feita é fundamental para a gente conseguir montar o nosso plano de tratamento, tá bom? Então, hoje o tema vai ser esse, a avaliação do ombro. Felipe, começando aí, o que você acha, quais são os fatores, quais são as chaves aí para a gente avaliar o ombro? Quando o paciente chega para você com uma queixa de ombro, o que você avalia? Bom, pessoal, a maioria dos pacientes que vão para a gente, eles vêm ou indicados por um médico, às vezes um reumatologista, um pós-operatório, né, alguma pessoa que teve uma luxação, pacientes com tendinite, pacientes com pós-operatório, lesão de Bankart, por exemplo, luxação recidivante. E aí, para começar, né, a gente vai ver como que está esse ombro no quesito da inflamação, né? O que eu vou poder trabalhar com esse ombro primeiro, tirar esses sinais flogísticos, tudo que vai atrapalhar o início da reabilitação, porque se o paciente tem dor, vai ter muita incapacidade funcional. Então, quanto mais dor o paciente tem, mais difícil é o nosso trabalho. Então, primeiro a gente tem que trabalhar a dor desse paciente. A gente usa geralmente muita crioterapia, laser, como agentes físicos, né? E a gente vai dando sequência. O paciente geralmente ele está tomando algum anti-inflamatório ainda. Depois que acabou essa fase dos anti-inflamatórios que o médico prescreveu, aí a gente vai poder começar a mexer, porque se a gente já mexe muito precocemente, o paciente pode estar mascarando o sintoma. E a partir desse momento a gente vai avaliar o quê? A função, a mobilidade, se tem encurtamentos musculares, se tem ativações musculares muito precoces no movimento da escápula. E a gente vai tentar fazer um balanço aí entre necessidade de ganho de amplitude, de arco de movimento, então às vezes trabalhando com alongamento ou exercícios de amplitude mesmo, e depois, num segundo momento, a gente vai começar a realmente trabalhar a força. Se o paciente tem pouca dor, a gente já pode começar a trabalhar a força desde o início. Mas se o paciente ainda está com dor, a gente vai devagarzinho, como eu falei, e aí mobilidade e depois a força muscular. E aí força tem, na fisioterapia, né, a gente tem a nossa limitação, é uma clínica, não é uma academia, então a gente não vai conseguir dar todo o suporte para esse paciente ganhar força muscular, mas resistência muscular a gente consegue fazer um bom trabalho. E para começar isso daí, a gente tem que fazer alguns testes, às vezes o ortopedista já fez, o reumatologista já fez. Então, a gente, conversando com o paciente, não tem certeza se vai ser necessário a gente fazer ou não. Então, por via das dúvidas, é bom ter uma noção de testes ortopédicos para você saber o que você vai encontrar dentro desse ombro aí, mais ou menos. Às vezes o paciente já vem com um pós-operatório que você já sabe exatamente o que foi feito, mas ele pode ter uma tendinite, veio um diagnóstico, vamos dizer assim, genérico, quase às vezes vem escrito ombralgia, já vi isso acontecer, e a gente precisa ter uma noção real do que está acontecendo para a gente poder trabalhar. E aí o Ricardo vai falar para a gente um pouco, né? Não tudo, né, Ricardo, mas um pouco sobre a avaliação, essa avaliação ortopédica, essa avaliação que o fisioterapeuta faz também, o fisiatra também faz. Mas uma coisa que eu sempre falo, às vezes o paciente está numa fase
Se você vai avaliar demais ele também, você vai forçar demais aquele ombro, porque a avaliação ela acaba forçando um pouco, você pode reagudizar. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que esse paciente está tomando, como está o nível de atividade dele, se a severidade da dor, a irritabilidade dos sintomas está muito importante. Você tem que, às vezes, postergar um pouquinho para você ter uma reabilitação melhor. Senão você ativa muito a dor desse paciente e acaba atrapalhando a reabilitação. Fala aí, Rick. Eu vou só fazer um adendo aqui. O Felipe tocou num ponto super importante, que é essa história do anti-inflamatório, né? Então, eu particularmente, eu acho que a gente tem que fazer um vídeo sobre isso aqui para discutir. Vai ser uma discussão bem legal. Eu, particularmente, faz uns 8 anos que eu não uso anti-inflamatório para lesões musculoesqueléticas. Eu acho que tem uma outra linha de abordagem aí, que depois a gente vai conversar com calma, mas é comum realmente que o pessoal vem da ortopedia aí com anti-inflamatório, então ouviu o vizinho tomando, sempre tomou, vai lá e toma um anti-inflamatóriozinho, e principalmente em pacientes aí com mais de 60 anos, pacientes diabéticos, com problemas renais, a gente tem que tomar muito cuidado, mas fiquem ligados que a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Provavelmente, quando o paciente estiver indo para o profissional de educação física, esse quadro álgico já vai ter melhorado, talvez um padrão de movimento já esteja melhor também, mas essa avaliação é importantíssima para ter em mente como vai ser esse treinamento, esse trabalho com o aluno. E eu gostaria de fazer um pedido para todos que estão nos vendo aqui. Não deixem de avaliar o movimento do paciente. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Como esse ombro está se movimentando. O Ricardo vai falar de alguns testes específicos aqui bem interessantes, mas ainda assim, perguntem para ele, né? Você tem dor? Onde é sua dor? Como é a sua dor, as características da dor, tentando, mas e o que faz exacerbar a sua dor ou melhorar a sua dor? Então, tem muito paciente que vai lá falar, putz, Ricardo, só um minutinho que tem um sino tocando aqui. Pronto. Então, tem muito paciente que fala, Ricardo, eu tenho dor quando eu estou trabalhando, estou no computador. Pô, legal, mas como é que você está sentando? Né? Como que são as condições do seu trabalho? E dá uma olhada como é que está a postura desse paciente, como é que está o movimento do ombro. Tem paciente que fala, Ricardo, muita dor quando eu vou passar roupa. Poxa, como é que está a altura dessa tábua de passar? Como é que não está? Uma vez eu estava dando uma aula e aí eu comecei a comentar do ombro e um aluno falou uma coisa bem interessante, que ele tinha, um aluno dele, né, tinha dor no ombro sempre quando ele voltava do litoral, porque ele tinha que dirigir muito. Como é que você dirige? Né? Quando ele foi ver a postura dele voltando do litoral, né, era uma postura carro automático, era toda diferente, então tinha uma sobrecarga enorme do ombro. Ou seja, se a gente não corrigir o motivo dessa dor, por que está doendo, dificilmente a gente vai ter sucesso. Não adianta nada a gente fazer um trabalho super legal, mas de repente a pessoa continua dirigindo do jeito errado. Né? Então, talvez essas pequenas correções a gente consiga fazer, é importante. Lembrando, avaliar, a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Tá? Nós vamos dividir aqui em articulações, vamos falar do ombro, só para facilitar para vocês, tá bom? Mas a avaliação é geral, global do paciente como um todo. Então, Ricardo, quer mostrar para a gente aí esses passos, aí umas dicas para o pessoal começar a avaliar o ombro? Vamos sim, Palinha. Então, uma coisa que o Palinha falou que é muito importante é a respeito de a gente esmiuçar o nosso questionamento. Mesmo quando a pessoa é um profissional de educação física, ela vai fazer uma avaliação e vai receber uma pessoa. É muito comum, às vezes, outros profissionais de educação física me procurarem. Ricardo, tem um aluno que está assim, assim, assim. O que eu faço com ele? Falo para ele, eu não faço a menor ideia. Agora você vai voltar lá para ele e você vai perguntar isso, isso, isso e isso para mim. Aí depois você volta e a gente conversa de novo. Então, a gente saber fator desencadeante, tempo de evolução, se esse sintoma está instável, melhorando ou piorando, se ele está estável, fatores que fazem ele piorar, fatores que fazem melhorar, sintomas, muitas vezes assim, que hora que você sente a dor? Ele tem uma exacerbação do sintoma noturno, da dor no ombro durante a noite,
isso é um sinal de que possa haver um quadro inflamatório ativo, uma síndrome aguda. Né? Então, detalhes como esse, mesmo a galera da educação física, é interessante que saibam fazer pelo menos alguns questionamentos para saber quando é interessante ou não você pedir uma avaliação médica para essa pessoa. Né? Porque tem dores que são dores musculares, passageiras, que às vezes por um overuse, um movimento exagerado que a pessoa fez, mas tem quadros que são mais crônicos, que muitas vezes a gente não vai conseguir. Se a pessoa começar a treinar em cima daquilo, especialmente num treino feito escolhido de maneira genérica, que muitas vezes acontece na academia, que a pessoa chega para treinar, o profissional imprime uma folhinha, faz um monte de X para escolher os exercícios e dá para ela, sem ter avaliado. Muitas vezes exercícios que não são contraindicados de maneira geral, mas podem ser contraindicados para aquela pessoa, por características específicas dela. Então, vale a pena a gente esmiuçar um pouquinho quando a gente estiver avaliando um cliente, tanto num consultório de físio, de medicina ou numa academia de educação física, a gente tentar entender um pouquinho mais as queixas que ela possa vir a ter. Então, agora vamos conversar um pouquinho do ombro de forma mais específica. Então, primeira coisa que a gente precisa entender são os movimentos que a cintura escapular tem. É muito difícil você, a olho nu, avaliar o movimento da articulação externo-clavicular especificamente, ou da acromioclavicular especificamente. Muitas vezes a gente avalia isso através do movimento da escápula. Conforme a gente vê ela se movimentando, a gente consegue saber qual movimento está acontecendo nessas outras articulações. O problema é que nem sempre é intuitivo que movimento que está realmente acontecendo. A gente já vai conversar a respeito disso. Então, na nossa articulação externo-clavicular, a gente vai ter a elevação, em que quando existe essa elevação, a gente vai ver a escápula subindo, o ombro também, como um todo. A gente tem a depressão ou abaixamento, em que a gente vai ver o movimento como um todo acontecendo, e muitas vezes é importante a gente entender que mesmo músculos que não têm necessariamente ligação direta com a escápula podem promover movimentos nessa escápula. Então, para algumas pessoas é difícil, às vezes, a gente entender que o peitoral é um depressor de escápula. Ou seja, a origem dele é no externo, a inserção é no húmero. Como é que ele é um depressor de escápula? Porque aonde o húmero vai, a escápula vai atrás. Então, se a gente deprime o ombro, ele é um depressor de ombro, a nossa escápula obrigatoriamente vai descer junto. Então, conhecer os movimentos e quais músculos realizam eles é importante para você conseguir entender o que está errado quando você observa uma escápula. Então, nós temos também na articulação externo-clavicular a retração, que é quando a escápula se desloca para dentro. Nós temos a protração, que é quando ela se desloca para fora. Nós temos os movimentos de rotação anterior e posterior da clavícula. O movimento de rotação anterior, ele é um movimento limitado que normalmente acontece quando a pessoa faz rotação interna, levando o braço para frente do corpo. Mas a rotação posterior, ela é importantíssima para a gente conseguir levantar o braço acima da cabeça. Então, esses são movimentos da articulação externo-clavicular. Na articulação acromioclavicular, nós temos a rotação medial e lateral, inclinação anterior e superior e rotação superior e inferior. Isso a gente já vai, eu vou ter um slide para cada uma delas. A gente só vai falar aqui nesse slide sobre a rotação superior e inferior. O que a rotação superior é quando a gente tem um deslocamento do ângulo inferior para fora. E a rotação inferior é quando nós temos um deslocamento do ângulo inferior para dentro. Então, toda vez que a gente vê a escápula fazendo isto, a gente está fazendo o movimento que nós estamos vendo é uma rotação superior. Toda vez que a gente vê a escápula fazendo isto, o movimento que nós estamos observando é uma rotação inferior. Quando a gente vai falar
da rotação medial e da rotação lateral, isso não é uma coisa muito intuitiva. Porque parece que a rotação lateral é quando a escápula se desloca assim, para fora. Mas a gente tem que lembrar que o movimento é na articulação, não na escápula. A escápula ele só está vendo o que o movimento articular gerou de consequência para ela. Então, quando a gente tem a nossa articulação acromioclavicular fazendo uma rotação medial, a escápula vai para fora. Então, quando a escápula abre, ela se afasta do gradil costal, isso é uma rotação medial, porque é a articulação acromioclavicular que está fazendo essa rotação para dentro, medial ou interna. Quando a gente faz um movimento na articulação acromioclavicular de rotação lateral ou externa, a gente tende a aproximar a escápula do gradil costal. Então, isso não é intuitivo. Às vezes a gente acha que a hora que a escápula se afasta do gradil, isso seria uma rotação externa, uma rotação lateral. E ao contrário. Tá? Porque quem fez a rotação foi a articulação acromioclavicular. Então, quando ela faz uma rotação para dentro, ela leva a escápula para longe do gradil costal. Quando ela faz uma rotação para fora, ela aproxima a escápula do gradil costal. Mesma coisa nos movimentos de inclinação anterior e inclinação posterior. Quando a escápula, o bordo inferior se afasta do gradil costal, parece que isso é uma rotação posterior, uma inclinação posterior, e na verdade não é. Porque a articulação acromioclavicular ali em cima, ela está se deslocando para frente. Isso é uma inclinação anterior da articulação. E que gera uma elevação do bordo inferior da escápula. Então, toda vez que a articulação acromioclavicular se inclina na direção anterior, ela afasta o bordo inferior do gradil costal. Quando a gente tem uma inclinação posterior da articulação acromioclavicular, a gente tem uma aproximação do bordo inferior da escápula do gradil costal. Então, são termos que muitas vezes é interessante a gente saber para a gente entender qual que é o movimento de verdade que está acontecendo. Sem a gente falar, a escápula está afastando a borda medial do gradil costal e falar, está em rotação lateral. Não. Está em rotação medial. Se a escápula está afastando o bordo inferior do gradil costal, às vezes parece que é uma inclinação posterior, mas é o contrário, é uma inclinação anterior, porque o movimento é na articulação, não na escápula. Certo? Em relação à avaliação, a gente pode fazer uma avaliação, a gente deve fazer avaliações estáticas e dinâmicas, porque muitas coisas a gente só consegue observar com a escápula em movimento. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação estática, essa avaliação é a avaliação ensinada pelo professor Éder Lima no seu curso principal, o BOP, e que eu achei extremamente interessante e incorporei na minha prática clínica, associando a avaliações dinâmicas que são da propedêutica médica. Então, a avaliação estática, nós marcamos alguns pontos na escápula da pessoa. Tá? Nós marcamos a borda posterior do acrômio, nós marcamos a borda medial superior da escápula, o ângulo inferior da escápula, marcamos uma linha na borda medial aqui na região média, marcamos uma linha na linha média, na linha central da coluna, e marcamos T1 e T2. Numa posição normal da escápula, nós devemos observar a linha entre a borda posterior do acrômio e a borda medial superior passando entre T1 e T2. Quando, como é o caso dessa menina aqui que eu estou mostrando, essa linha fica abaixo de T1 e T2, essa é uma escápula que está em depressão. Quando a distância entre a borda medial e o centro da coluna
fica entre 6 e 6,5 centímetros para mulheres. Quando a gente tem uma distância maior, essa escápula está em protração. A borda medial superior e o ângulo inferior, eles ficam relativamente alinhados ou com um pouquinho de rotação superior. Quando a gente tem uma alteração maior como esta, a escápula está travada em rotação superior. Então, a gente marcando esses pontos e a gente traçando as linhas entre eles, a gente consegue ter uma boa ideia de em que posição essa escápula está acomodada. Com essa informação, mais um conhecimento da cinesiologia, das relações musculares de stiffness que devem acontecer entre os músculos que geram esses movimentos na escápula, a gente consegue saber se existem músculos em hiperatividade, músculos em encurtamento, músculos que estão sofrendo inibição recíproca, músculos que estão insuficientes. Através da avaliação estática associada à avaliação dinâmica, nós podemos ter uma boa ideia do que está acontecendo com essa escápula. Aqui no nosso, por limitações de tempo, a gente não tem como ensinar a avaliação completa agora. Em encontros futuros, a gente vai aprofundando esse assunto. Mas vou dar um exemplo aqui do que a gente observa na avaliação dinâmica. Então, a gente vê aqui, quando a gente faz movimento de abdução do ombro, quando a gente estuda o ritmo escapulohumeral, a gente vê que a gente não deve observar nenhum movimento de rotação superior nas escápulas até que o ombro esteja em torno de 30 graus de abdução. Nesse caso aqui, que é a menina do exemplo anterior, que tem uma escápula em depressão, protração e rotação superior, por causa de desequilíbrios musculares, a gente observa uma rotação superior precoce. Antes dela chegar em 30 graus de abdução, a escápula dela já começa a fazer o movimento de rotação. Isso muitas vezes pode estar associado a um quadro de hiperatividade do trapézio e insuficiência de romboides, entre outras coisas. Aqui a gente observa o mesmo exemplo de abdução, de rotação superior precoce, no caso da flexão. Nesse caso, a gente não deve observar movimentos da escápula entre 40 e 50 graus de flexão. Nesse caso, além da gente observar uma rotação superior precoce, a hora que ele sai o braço, a escápula já começa o movimento de rotação, a gente tem uma protração excessiva. A escápula não deve passar da linha média axilar. No caso dele, está passando. Então, esses romboides estão com uma stiffness reduzida e não estão conseguindo oferecer resistência aos rotadores superiores. E a gente tem uma hiperatividade de trapézio superior. Observem como ele ativa excessivamente, especialmente esse lado aqui, a hora que ele faz o movimento. Então, observar isso, tem um monte de outras coisas para a gente observar aqui, mas vamos lá só esse exemplo por enquanto. Quando a gente faz a avaliação dinâmica, nós podemos observar isso. Agora, vamos ver o contrário? Bom, agora vamos olhar esse caso aqui. Vamos fazer primeiro uma avaliação estática da posição das escápulas dele. Essas escápulas estão, especialmente a esquerda, em depressão, protração, principalmente a esquerda, a direita, ela está numa altura limítrofe, ela tem um pouquinho de protração, isso aqui foi tudo medido, mas ela está em rotação inferior, ela está rodada para dentro. E ela tem esse detalhezinho que a gente chama de tilt escapular, que é quando a gente tem o bordo inferior, o ângulo inferior da escápula apontando na pele, especialmente quando a gente faz a adução e extensão de ombro. Isso normalmente, só na avaliação estática, isso aqui a gente já tem uma ideia de que esse serrátil anterior não está funcionando muito bem.
Lembrando que serrátil anterior e trapézio inferior são os principais responsáveis por manter o bordo inferior da escápula aderido ao gradil costal, enquanto que serrátil anterior e romboide são os principais responsáveis por manter a borda medial da escápula aderida ao gradil. Então, quando a gente observa que a pessoa, na avaliação estática, já tem uma rotação inferior, um tilt, a gente já começa a ver que esse serrátil anterior está funcionando mal e que esse peitoral menor está trabalhando demais e provavelmente está encurtado. Porque ele começa a tracionar a escápula para a articulação acromioclavicular para uma inclinação anterior e que faz com que o bordo inferior da escápula comece a ficar mais elevado. Além de ter essa musculatura trabalhando demais, a gente tem um serrátil anterior insuficiente, que não está conseguindo opor essa força gerada principalmente pelo peitoral menor. Isso não é só ele. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem uma rotação inferior, então provavelmente o elevador da escápula também está numa situação de hiperatividade. Mas esses desequilíbrios musculares, a gente vai aprofundar eles no encontro futuro. Né? Vamos observar... Posso só dar um adendo, fazer um adendo aqui, uma observação? Lógico. Pessoal, percebam a assimetria dessas duas escápulas, né? Isso é importante. Dificilmente a gente vai ter duas escápulas exatamente iguais. E olhem essa escápula direita e o posicionamento do bordo inferior em relação à esquerda. Totalmente diferente. Isso muda muito o tipo de trabalho que a gente vai fazer com eles, né, Ricardo? Muda. Posso dar uma dica também? Pode. Já vou dar uma dica. Bom, se a gente for fazer algum tipo de alongamento nesse tipo de paciente, não tem como fazer alongamento de peitoral menor sem trabalhar a expiração. Porque a expiração vai tentar abaixar o gradil. Você abaixando o externo, e principalmente as 3 primeiras costelas, aí você, mantendo a escápula retraída, você consegue alongar esse peitoral menor. Então, às vezes, a pessoa nem alonga peitoral, né? Muita gente não alonga, mas para alongar, principalmente trabalhar a expiração durante o alongamento. Às vezes, a gente conta o alongamento em tempo, vamos contar em respiração. Quantas expirações, a expiração prolongada, para você efetivar realmente, separar a inserção, né, proximal e a inserção distal e conseguir um alongamento efetivo dessa musculatura. Muito legal essa dica, Felipe. Legal. Eu acho que a gente até podia depois fazer vídeos com exercícios aqui para mostrar para o pessoal aí de alongamento, de fortalecimento, propriocepção. O que vocês acham? Com certeza. Legal. Não, aproveitando o gancho disso que o Felipe falou, realmente, muitas vezes quando a gente quer tentar fazer um alongamento, às vezes um alongamento simples, de uma suspensão, que a gente pede para a pessoa segurar no espaldar e soltar o peso. Se o nosso objetivo é alongar peitoral, sem a expiração forçada, em que força o fechamento do gradil, como ele mesmo acabou de falar, é difícil, a gente limita a eficácia desse alongamento. Mesmo os alongamentos simples que a gente passa na academia, sem alongamentos assim, mais específicos que são usados em clínicas de fisioterapia, às vezes um alongamento mais geral, a gente pode acrescentar pequenos detalhes para aumentar a eficácia dele numa situação extraclínica, mesmo para pacientes, para clientes normais de academia. Até porque encurtamento de peitoral menor é uma coisa extremamente comum. Tá? Pessoas com esse padrão postural aqui, ó, são extremamente comuns. Então, são situações que nós vamos nos deparar que muitas vezes a pessoa não se queixa de dor ainda, mas que ela está gerando um estresse excessivo em ombro e coluna e que, eventualmente, isso vai gerar um quadro clínico, um problema patológico. Então, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer.
Muitas pessoas, muitas vezes acham, assim, não, mas o nosso corpo é adaptável, né? A gente não precisa necessariamente corrigir todas as alterações posturais. Isso é discutível. Eu estou cheio de gente adaptável lá no consultório, com queixo. Então, muitas vezes, o fato do estresse mecânico ainda não ter gerado um sintoma clínico, não quer dizer que eventualmente ele não vai gerar. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com isso, né? Vale a pena a gente identificar padrões alterados de movimento e tentar colocar relativamente a pessoa de volta para um padrão mais funcional. Muitas vezes a gente não vai conseguir deixar todo mundo com uma postura perfeita, aliás, a gente não vai conseguir deixar ninguém com uma postura perfeita, mas quanto mais a gente puder aproximar a pessoa de uma situação em que não gere estresse mecânico articular, melhor. Então, vamos olhar aqui. Uma coisa que eu já deixo alertar é que nesse momento ele está fazendo, isso aqui não é uma foto de postura estática, ele está fazendo uma adução forçada. Portanto, a gente observa que o bordo inferior não está exatamente em cima da marcação, porque ele está realmente fazendo um movimento de adução, está fechando o braço ativamente. Então, isso gera um movimento na escápula. Então, só para vocês verem que o ponto marcado e o bordo inferior estão diferentes, mas é por isso. Tá? Quando esses bordos foram marcados em posição de avaliação. Quando a gente tem uma situação muscular como essa, a gente observa que a escápula esquerda dele está numa posição pior, assim, mais longe do padrão normal do que a direita. Quando a gente observa ele, eu pergunto, adivinhem qual ombro ele tem dor? Qual o ombro dele que sofreu lesão? Tá? Foi o esquerdo. Tá? O ombro esquerdo dele foi o ombro que sofreu lesão. Tá? Então, vamos observar aqui esse padrão de rotação superior tardia. Observem que a escápula demora um tempão para começar a rodar. Ó. Agora ela roda. Agora ela roda. Então, nesse caso, a gente tem músculos rotadores inferiores trabalhando excessivamente, como, por exemplo, o músculo elevador da escápula e o peitoral menor. E nós temos músculos rotadores superiores, como, por exemplo, o serrátil anterior e trapézio superior, trabalhando de forma insuficiente. Em geral, o trapézio superior, nessa situação, ele pode estar hiperativo. E a deficiência maior fica por conta do serrátil anterior. Então, a gente observar numa avaliação dinâmica e numa avaliação estática, sinais como esse podem nos ajudar a identificar alguns problemas. Além dessas avaliações, existem algumas manobras ortopédicas que a gente pode usar para tentar identificar algumas alterações clínicas. Nem sempre todos os testes ortopédicos obrigatoriamente vão dar positivos ou negativos quando a pessoa tem uma alteração. Mas eles são indicativos que podem fazer com que a gente pense que essa pessoa pode ter alguma coisa que mereça uma investigação um pouco mais aprofundada. Então, eu vou dar algumas dicas de alguns testes ortopédicos para a gente poder fazer uma avaliação inicial no ombro. Nós vamos começar aqui pelo teste de arco doloroso. Então, como a gente mostrou na aula anterior, quando a pessoa apresenta uma redução do espaço subacromial, que pode fazer, no caso da abdução do ombro, que haja uma compressão nas estruturas que passam sobre o espaço subacromial, principalmente a bursa subacromial, o tendão do músculo supraespinhal e o cabo longo do bíceps. Então, as principais estruturas
que normalmente são acometidas. Então, quando a pessoa costuma ter dor, se queixar de dor, quando vai mexer no cabelo, quando vai guardar alguma coisa em cima de uma prateleira, em que ela normalmente faz uma abdução, especialmente em rotação interna de úmero, a gente pode desenvolver dor principalmente entre 60 e 120 graus de abdução de ombro. Tá? A gente pode observar isso no teste do arco doloroso, tá? Em que a gente pede para a pessoa fazer uma rotação interna de úmero, fazendo uma pronação do antebraço, e a gente pede para ela fazer a abdução de ombro. Tá? Em geral, em rotação interna de úmero. Se a pessoa relatar, isso é um teste irritativo, ele está tentando reproduzir a dor que a pessoa fala. Por isso que o Felipe comentou no começo que muitas vezes a gente deve adiar um pouquinho esses testes. Se a pessoa está com muita dor, muitas vezes, na hora que você tenta fazer um teste irritativo, que tem o objetivo de desencadear a dor na pessoa, isso pode agudizar o problema dela. Então, se a pessoa está com um quadro clínico que seja manejável, a gente pode fazer esse teste, para a gente ver se essa dor está se desencadeando entre 60 e 120. Agora, nós podemos fazer uma contraprova pedindo para a pessoa fazer uma rotação externa de úmero. Então, pede para a pessoa colocar a palma da mão para cima e você repete a manobra de abdução. Se houver uma redução do sintoma, porque lembre que quando a gente tem aqui o acrômio, cabeça do úmero, e aqui a gente tem o nosso tubérculo maior do úmero. Quando a gente faz a rotação externa, a gente joga o tubérculo maior para trás do acrômio. A gente aumenta o espaço subacromial. Então, se a pessoa tinha dor em rotação interna, e a hora que você faz a rotação externa, essa dor reduz ou desaparece, isso é um indicativo de que provavelmente exista um impacto subacromial. É um indicativo. Certo? Além dessa manobra, a gente tem uma outra manobra que é um pouquinho mais específica, que ela ajuda a gente diagnosticar tanto o impacto subacromial quanto o impacto coracoide, que é o teste de Hawkins-Kennedy. Tá? No teste de Hawkins-Kennedy, nós devemos posicionar a nossa mão oposta ao braço a ser examinado no ombro da pessoa e descansar o ombro em cima do nosso cotovelo, aqui na fossa cubital. Então, nós devemos, então, apoiando a mão no ombro, realizar uma rotação interna e abdução do ombro. A gente segura pelo pulso e exerce pressão para baixo. No caso da presença de um impacto subacromial ou do impacto coracoide, normalmente isso reproduz o sintoma que a pessoa tem no seu dia a dia. Então, fazendo essa manobra, a gente reproduzir o sintoma, isso é considerado um teste positivo, que pode ser tanto para impacto subacromial quanto para impacto coracoide. Nós temos também um outro teste que é um pouco mais simples que esse, que é o teste de Jobe. O teste de Jobe, nós devemos pedir para o nosso examinado realizar uma abdução bilateral em rotação interna, então ela coloca os polegares para baixo, tanto que esse teste ele tem o nome de teste de lata cheia, lata vazia. Então, quando a gente está com os polegares para baixo, a gente chama isso de posição de lata vazia. Quando a gente está com os polegares para cima, a gente chama isso de posição de lata cheia. Então, a gente coloca primeiro a pessoa numa posição de lata vazia, com os polegares para baixo, ou seja, numa rotação interna de úmero, e a gente pede
para que ela faça uma abdução até 90 graus no plano da escápula. Então, entre 20 e 30 graus do plano frontal. Então, você coloca ele mais para frente. E a gente exerce uma pressão em cima do húmero da pessoa. Tá? Se, ao exercer essa pressão, isso desencadear ou reproduzir o sintoma que a pessoa tem no dia a dia, isso é um teste considerado positivo para impacto subacromial. Novamente, nós temos a nossa contraprova. Nós podemos pedir para a pessoa fazer novamente a abdução, mas dessa vez em posição de lata cheia, ou em rotação externa de húmero. E a gente vai fazer de novo, jogar o tubérculo maior do húmero para trás do acrômio. E, novamente, a gente exerce a pressão em cima do húmero. Se a dor aliviar ou desaparecer, isso é um sinal. Esse teste é um sinal indicativo de que provavelmente realmente exista um impacto subacromial. Agora, nem só do tubérculo maior do húmero vive o impacto. Nós temos posição escapular, que pode reduzir esse espaço subacromial. A gente tem um próprio processo inflamatório do tendão que faz ele ficar mais espessado e que reduz o espaço subacromial. Então, muitas vezes você fala assim, a pessoa teve dor tanto em rotação interna quanto em rotação externa. Provavelmente, a gente tem mais de um fator atuando ali para gerar essa redução do espaço subacromial. E a rotação externa não foi suficiente para aliviar essas estruturas subacromiais do impacto que elas estão sofrendo. Então, esses testes são só indicativos para a gente fazer e ter uma ideia. Realmente pode ser que essa pessoa que está com dor no ombro, durante os seus exercícios, por exemplo, na academia, precise ter uma avaliação um pouquinho mais aprofundada. Tá? Então, essas são só algumas dicas. Essa avaliação não passei ela para vocês de uma forma completa. Tá? São só algumas dicas de coisas que nós podemos observar e que podem nos ajudar a identificar o que está errado com a dinâmica escapular da pessoa ou com o ombro. Certo? E aí, galera? Palinha, Felipe, o que vocês querem falar a respeito? Eu ia puxar uma dica já direto para o treino. Manda bala. Não, é coisa que a gente fala sempre, né, Rick? 1 minuto, eu vou mudar a tela, que ele provavelmente vai pedir. Aí. Deu pause. Força aí, Felipe, vai contigo. Ah, tá. Eu não vi que estava gravando ali. Vou dar 3 segundos. Aproveitando esse gancho do Ricardo está explicando, que é muito importante, a posição do tubérculo do húmero, trazendo isso daí para o treino, praticamente. Às vezes você está lá, você vai passar um treino para o seu aluno e ele sente dor na posição de lata vazia. E você está passando um treino lá para ombro, para deltoide, e você não pergunta para o seu aluno se está doendo. Você tem que ficar atento o tempo todo a isso. Se o aluno está ali treinando, você está vendo o ombro do cara indo lá na orelha para ele fazer uma elevação do húmero. Ele está fazendo uma abdução do húmero, não está fazendo elevação de ombro. Ele não está treinando trapézio, ele está querendo treinar deltoide. Então é importante isso daí. Então, e ele pode estar compensando exatamente isso porque ele está sentindo dor. Ele não está sentindo dor porque ele está levando o ombro dele até a orelha. Não é o treinamento dele aquele dia, por exemplo. Então, isso daí é muito importante praticamente, essa informação é muito valiosa na prática, lá no dia a dia na academia. Você tem que ficar de olho no seu aluno o tempo todo, como que está a escápula durante o exercício. Em relação ao exercício, uma das coisas que eu sempre recomendo, evitem a abdução e rotação interna de húmero. Algumas pessoas, elas podem ter um acrômio tipo 1, que é um acrômio reto, que tem uma espação subacromial, que pode eventualmente não dar problema para elas. Mas
a menos que você saiba o tipo de acrômio, e lembrando que existem outros fatores, vale a pena. Pede para todo mundo fazer rotação externa. Você não precisa colocar a mão para cima. Você precisa colocar a fossa cubital. A mão pode ficar para baixo, desde que a fossa cubital fique para cima. Tá? Ou então, segura o punho em posição neutra. Para o deltoide não vai mudar nada, mas para o espaço do acromial muda. E uma coisa que eu sempre falo, não espera doer. Dor é um sintoma tardio. Dor, se você esperou doer para você mudar a sua conduta, você chegou atrasado na festinha. Você chegou depois de que cortou o bolo. Nem brigadeiro vai ter. Dor é um sintoma tardio. A gente tem que ser proativo. Isso aí, prevenção, galera. Antecipar o sintoma. Prevenção, essa é a palavra. A gente vê todo mundo treinando na academia, fazendo abdução, com o ombro em rotação interna, com o trapézio inferior totalmente desligado e está deixando correr solto. O pessoal está todo mundo treinando assim, ninguém olha. Tem que ficar muito atento a isso. Pessoal, dicas super importantes. Eu que tenho trabalhado bastante com um tenista, e tem todo um movimento específico aí para o saque, principalmente, para os outros golpes também, mas para o saque. E hoje tem muito atleta de natação, por exemplo, com dor no ombro, que você tem uma sobrecarga grande. Puta, fugiu o nome. CrossFit? CrossFit, isso. Peraí. CrossFit, que começa a trabalhar muito overhead, né? Então, passando de 90 graus aqui, movimentos repetitivos, com uma sobrecarga grande de todo o complexo do ombro. Não adianta querer tratar o ombro se a gente não cuidar da escápula, hein, pessoal? Então, duas dicas aí importantíssimas. Primeiro, prevenção, né? Vamos chegar antes aí na festa. E segundo, dor de ombro, um problema no ombro, vamos cuidar da escápula, senão a gente não chega em lugar nenhum, tá certo? Pessoal, é isso aí. Acho que deu para passar aí algumas coisas para vocês. Espero que tenham aproveitado. Felipe, alguma consideração final? Não, pessoal, fique atento. Tiverem dúvidas, escreva nos comentários, mande dúvidas para a gente específicas ou dúvidas genéricas. A gente vai tentar ao máximo responder e ajudar vocês. Ricardo, alguma coisa? Galera, só a orientação de que sempre avaliem seus alunos antes de prescrever exercício. A gente prescrever sem avaliar é uma coisa muito complicada, é a mesma coisa que a gente prescrever remédio para uma pessoa sem a gente saber exatamente o que ela tem. Para nós, tanto profissionais de educação física, quanto fisioterapeutas, quanto fisiatras, quanto médicos do esporte ou fisiatras, o exercício é o nosso remédio. Então, para a gente conseguir prescrever ele de forma adequada, a gente precisa identificar as necessidades específicas dos nossos clientes. E é isso. Logo, logo teremos mais informações aqui para vocês. Bom, não sei vocês, mas eu estou aproveitando muito. Espero que vocês também estejam gostando. Como o Felipe falou, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Entre em contato aí conosco. Siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube e fique ligado que vai ter sempre novidade aqui para vocês. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Esse aqui é o Reunião de Equipe e nos vemos no próximo vídeo. Até logo.